Antes de entrarmos em oração, é essencial aquietar o coração e alinhar a mente com a verdade de Deus. A fé não nasce apenas quando falamos com o Senhor, mas quando permitimos que a palavra dele fale conosco. Tudo o que Deus realizou em sua vida por meio de Cristo não começou no sofrimento da cruz. Esse plano teve origem no coração eterno de Deus, antes mesmo da criação do mundo, quando você ainda nem existia, mas já era amado. A cruz, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não foram acontecimentos aleatórios da história. Eles são o centro do plano perfeito de Deus para resgatar você, restaurar aquilo que foi quebrado e conduzi-lo de volta à comunhão com Ele. Em Cristo, Deus revelou o valor que você tem e o desejo profundo de tê-lo perto, não como um estranho, mas como parte da família. A palavra declara em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que, se você está em Cristo, não vive tentando merecer algo que já foi liberado. Você não está implorando por favor, você está vivendo debaixo da graça. Em Jesus, o céu já foi aberto sobre a sua vida. Perdão, paz com Deus, acesso à presença do Pai, o Espírito Santo habitando em você, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho. Tudo isso já foi entregue a você por meio de Cristo. Não por esforço humano, mas por amor eterno. Se você crê nessa verdade e recebe essa palavra para a sua vida, declare sua fé agora mesmo escrevendo amém nos comentários. Talvez você se pergunte, mas o que exatamente Deus fez por mim em Cristo? A própria palavra responde essa pergunta de forma clara e profunda. Em Efésios 1:4 está escrito que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso revela que a sua história não começou no dia em que você decidiu buscar a Deus. Ela começou quando Deus decidiu amar você. Antes que você fizesse qualquer escolha certa ou errada, antes das suas vitórias e também antes dos seus fracassos, o Senhor já havia colocado o olhar dele sobre a sua vida. Você não é um erro, não é um acaso, não é alguém esquecido no meio da multidão. Você foi escolhido de forma intencional, com um propósito definido. Viver uma vida transformada, marcada pelo amor e pela presença de Deus. Essa escolha não foi baseada na sua performance, na sua força ou na sua capacidade de acertar sempre. Ela nasceu da graça de Deus. A Bíblia afirma em 2 de Timóteo 1:9 que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Isso significa que o amor de Deus por você não oscila conforme o seu desempenho. Ele permanece firme, porque vem dele. Quando essa verdade desce ao coração, ela cura feridas profundas e quebra mentiras antigas. Saber que você foi escolhido por Deus traz descanso à alma e segurança para continuar caminhando. Se essa palavra fortalece sua fé hoje, escreva glória a Deus e declare que você recebe essa verdade sobre a sua vida. A palavra de Deus avança ainda mais e nos revela que não fomos apenas escolhidos, mas também adotados. Efésios 1:5 declara que Deus nos predestinou para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Isso significa que o Senhor não apenas olhou para você com amor à distância, Ele decidiu trazer você para perto, para dentro da sua própria família. No princípio, o pecado rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. A desobediência abriu um abismo que o ser humano jamais conseguiria atravessar por conta própria. Mas quando Jesus foi à cruz, o Filho sem pecado tomou o nosso lugar. Ele carregou o peso de cada culpa, de cada erro, de cada rebeldia. Como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio desse sacrifício, você não recebeu apenas perdão, você recebeu pertencimento. Você agora tem acesso ao Pai e pode chamá-lo de Pai com intimidade. Romanos 8:15 afirma que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Você não é mais órfão, não é mais rejeitado, não está mais sozinho. Jesus deixou claro em João 14:6
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não fechou portas para você. Ele revelou a única porta que já estava aberta. Pela cruz, sua vergonha foi coberta, seus pecados foram lavados e sua história foi restaurada. Se você recebe essa verdade e reconhece Deus como seu Pai hoje, declare isso com fé escrevendo "Eu sou filho, de Deus" nos comentários. Em Cristo, Deus não apenas nos escolheu e nos adotou, Ele também nos aceitou plenamente. Efésios 1:6 nos lembra que fomos feitos aceitos no amado, não por méritos próprios, mas para a glória da graça de Deus. Isso significa que você não precisa provar o seu valor diante do Senhor. Em Jesus, você já é recebido, acolhido e amado. A palavra continua dizendo que nele temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Redenção significa que um preço foi pago. A dívida que você jamais conseguiria quitar foi totalmente resolvida na cruz. Você não está mais sob condenação, não está abandonado, não está rejeitado. Em Cristo, você é perdoado e restaurado. Muitas pessoas vivem presas à culpa do passado, como se ainda precisassem pagar por erros que Deus já perdoou. Mas Romanos 8:1 declara com autoridade que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê a sua culpa. Ele vê a graça de Cristo cobrindo a sua vida. A cruz não apenas apagou o passado, ela redefiniu o seu presente e garantiu o seu futuro. Você não se apresenta diante de Deus marcado pela vergonha, mas revestido da justiça de Cristo. Se essa verdade traz alívio ao seu coração e renova sua esperança hoje, declare sua gratidão escrevendo "Obrigado, Jesus" nos comentários.